Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a aula de número 14 do nosso curso de Cálculo Vetorial e Tensorial. Hoje nós vamos falar aí sobre coordenadas ortogonais no R3, ou em 3 dimensões. Até a aula passada nós estávamos seguindo o livro do Stuart, mas agora a gente está entrando na parte tensorial e nós passamos para o livro do Arfken, mais especificamente capítulo 2 aí, de análise vetorial em coordenadas curvas e tensores. Tá? Então, muito bem. Até agora a gente só trabalhou com coordenadas cartesianas praticamente. A gente usou uma vez ou outra aí coordenadas esféricas e cilíndricas, mas as coisas já estavam prontas. Nós já havíamos calculado o jacobiano, e essas coordenadas têm mais vantagens muitas vezes do que as coordenadas cartesianas em certos problemas físicos. Então vale a pena explorar mais essas coordenadas. Tá? Então a vantagem do sistema cartesiano é óbvia. A base, o I, J e o K, aqui a gente vai chamar de X chapéu, Y chapéu, Z chapéu, para seguir a notação do Arfken. Essa base, a cada ponto do espaço, essa base é sempre a mesma. Sim? Ela não roda, ela não diminui, ela não muda os ângulos. Tá? Esses versores são constantes no espaço. No entanto, em outros sistemas de coordenadas isso não é verdade. Tá? Então, em outros sistemas de coordenadas, por exemplo, o R-versor em coordenadas esféricas, à medida que você se move, ele também se modifica. Tá? Então, vale a pena usar coordenadas esféricas? Vale. Por exemplo, no sistema físico em que a força seja função só da coordenada radial, só da distância r até o centro, vale muito a pena. As equações ficam muito mais fáceis. Tá? Então, vale a pena a gente, obviamente, trabalhar com a coordenada r, ao invés de x, y, z, trabalhar com r, θ e φ. Certo? As contas, em geral, ficam mais fáceis. Sim? Por exemplo, equações diferenciais ficam mais fáceis, equação do movimento fica mais fácil, tudo fica mais fácil. Certo? Mas é lógico que tudo tem um preço nessa vida. Então, as expressões que a gente encontra para o rotacional, para o divergente, para o gradiente, os operadores diferenciais, são bem mais complicados nesses outros sistemas de coordenadas. Tá? Os produtos são mais complicados, elementos infinitesimais, enfim, tudo fica mais complicadinho. Tá? Para a gente desenvolver isso de maneira geral, não ser só no sistema de coordenadas, num sistema de coordenadas específico, a gente vai trabalhar o chamado sistema de coordenadas curvilíneo. O sistema de coordenadas curvilíneo ele engloba todos os sistemas de coordenadas. Tá? Então a gente vai começar trabalhando bem geral, mas posteriormente a gente vai simplificar aí para o sistema de coordenadas curvilíneo ortogonal, tá? Ou simplesmente sistema ortogonal, certo? Onde coordenadas esféricas estão incluídas nesse sistema ortogonal, coordenadas cilíndricas, as próprias cartesianas, sim, todas elas são coordenadas ortogonais, tá? Elas estão contidas nesse conjunto das coordenadas ortogonais. Então, vamos começar de maneira mais geral. Então, como é que a gente descreve um ponto no espaço? Pensa em coordenadas cartesianas. O que a gente faz? A gente pega os três planos. Por exemplo, a origem. Como é que eu sei onde é a origem? Eu tenho a intersecção entre os 3 planos ortogonais ali, plano XY, plano XZ e plano YZ. Certo? Ou, mais rápido, plano X constante, plano X constante, Y constante, Z constante, por exemplo.
No caso da origem seria x igual a 0, y 0, z igual a 0. Tá? Para um conjunto geral de coordenadas, aí, a gente não precisa ter planos, sim, e muito menos eles não precisam ser ortogonais entre si. Tá? Nem que um plano, por exemplo, x igual a 2 seja paralelo a x igual a 3, que é paralelo a x igual a 4. Num sistema geral, nenhuma dessas superfícies está restrita. Certo? De qualquer forma, para eu descrever o mesmo ponto em cartesianas, eu tenho que usar 3 superfícies em coordenadas gerais, aí, coordenadas que a gente vai chamar de curvilíneas. Sim? Legal. Então, já que é o mesmo ponto, né, o x, y, z representa o mesmo ponto que Q1, Q2, Q3, que é o que a gente vai usar aí para essas coordenadas gerais, a gente consegue, lógico, é o mesmo ponto, a gente consegue escrever tanto o x, o y e o z como função de Q1, Q2, Q3, quanto o contrário, né? O Q1, o Q2 e o Q3 aqui em função de x, y, z, certo? Então essa aqui seria a transformação e a sua transformação inversa e vice-versa. Sim? Bom, um exemplo típico disso aí é, por exemplo, coordenadas cilíndricas. Então, coordenadas cilíndricas a gente vai chamar o x de ρ cosseno φ, o y de ρ seno φ, o z é o z mesmo. Né? O z de cartesianas vai ser o mesmo z de cilíndricas. E tem a relação inversa. Certo? Ok? Então, como é que são essas superfícies a ρ constante, φ constante, z constante? Elas não são como o caso cartesiano. Tá? Então, por exemplo, uma superfície a ρ constante é a superfície do cilindro aqui. Ó. Essa superfície cinza aqui. Ó. Tá? O livro chama de coordenadas cilíndricas circulares, até porque esse tamanho aqui é o mesmo o tempo todo, tá? Dá para trabalhar com ele como coordenadas cilíndricas elípticas, tá? Ou coordenadas elípticas cilíndricas, mas a gente vai ficar restrito ao caso circular aqui. Sim? Então, o ρ é essa distância aqui, da origem até a intersecção dessas duas superfícies. Essa superfície aqui vertical, né, é uma superfície φ constante, φ é o ângulo ali no plano. Tá? É uma superfície z constante, pode ser o próprio plano xy, ou então z igual a 1, z igual a 2 e assim por diante. Tá? Então, as do z continuam sendo planos paralelos, né? Mas as de ρ e φ, não, φ na verdade são cilindros concêntricos, né? Diferentes ρs, você tem diferentes tamanhos de cilindro, e os φs ainda são planos, mas eles não são paralelos entre si, eles são na verdade, né, verticais e se cruzam ali no eixo z. Tá? Então você me dá 3 dessas superfícies e eu te dou o ponto. Ok? Você pode pensar dessa forma. O ponto é descrito por essas 3 superfícies. Muito bem. Então, de maneira geral, né, um vetor aí, nesse espaço, pode ser construído em função, né, dos versores Q chapéu aí. Os versores Q chapéu são, então, os versores perpendiculares, aí, normais na superfície, né, as famílias de superfície em questão. Então, por exemplo, o Z chapéu continua sendo o versor K chapéu aí que você está acostumado, né? Mas Φ chapéu, né, ou Rho chapéu, eles não são mais parados, né? Eles não estão, dependendo do ponto, eles estão em posições diferentes. Então, para você descrever um vetor geral, usando esses versores aqui, né, você já vê de cara que
digamos, por exemplo, vetor posição, já não é dessa forma que se escreve. Se você está acostumado a escrever, por exemplo, x chapéu, y chapéu, não é isso que acontece. Tá? Em esféricas, por exemplo, o vetor de posição só depende do R chapéu. Sim? Só dependeria do Q1, por exemplo. Já para esse sistema aqui cilíndrico, a gente precisa dos dois versores. Sim? Okay. A gente vai normalizar eles a 1, certo? Eles são versores, vetores unitários, né? E normais à superfície aí, que é constante. Tá? Tem um detalhe aqui que a gente sempre escolhe, do mesmo jeito que x, né, produto vetorial x com y dá z, né? Podia ter o contrário aqui, né? Certo? Ter y com x, eu podia construir o contrário. É questão de convenção, a gente escolhe o que a gente chama de destroger aqui para a mesma construção. Então, x, produto triplo aqui com x, y, z é positivo. Tá? A gente vai fazer a mesma escolha aqui. Certo? Para Q1, Q2, Q3 chapéu. Tá bom? Beleza. E como é que fica, né, essa minha lei de transformação aqui, e a inversa aqui, né? Como é que fica a versão infinitesimal dessas leis? Eu gostaria de calcular, por exemplo, comprimento no meu sistema novo de coordenadas. Né? Eu vou ter que, para calcular a variação infinitesimal em x, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Eu vou ficar com del x, del q1, o dq é infinitesimal, del x, del q2, né? dq2, del x, del q3, dq3, certo? De forma compacta, a gente pode escrever, tem lógico para y e para z também. De forma compacta, a gente pode escrever isso como um vetor, né? dr aí, sim? Então, por exemplo, para o x aqui, esse R é o cartesiano, tá? Okay? É o x chapéu, etc. O que não é? O V aqui em geral, aqui, ó, o V vetor aqui não é cartesiano, certo? Então, o dr cartesiano pode ser escrito como del R vetor e a soma aqui, né, sobre I das derivadas aí, e o incremento infinitesimal. Tá? Legal. Então, em cartesianas, para você achar, por exemplo, o tamanho, a distância entre dois pontos no espaço, você faz simplesmente Pitágoras. Tá? Dx ao quadrado, dy ao quadrado, dz ao quadrado. Isso aqui é dr escalar dr. Sim? Okay? Mas se você substitui a expressão transformada aqui, ou a expressão que a gente tirou da regrinha da cadeia aqui, né? Você nota o seguinte, que o mesmo comprimento, a distância é a mesma, são os dois pontos, são os mesmos aí no espaço, só está trabalhando ou com x, y, z ou com um sistema maluco aí de coordenadas, que é o curvilíneo. Tá? Então, essa mesma distância pode ser escrita dessa forma aqui. E aí a gente vê que essa expressão é bem diferente, né? Aquela era quadrática em dx, dy, dz só. Não tem termo cruzado, nem nada do gênero. Aqui, com as coordenadas Q1, Q2, Q3, se você abre isso aqui, eu vou abrir meio simbolicamente, você percebe que essa expressão é uma forma quadrática, né? Ela é quadrática nos dqs, certo? Estou escrevendo assim de propósito, para você perceber que, por exemplo, Q1 com Q1 é a primeira entrada aqui. Na verdade, isso é uma matriz. Sim? Aí Q1 com Q2 vai ter aqui um elemento aqui. Aqui embaixo eu já escrevo quem é G e J aqui. Tá? Certo? Então, e assim por diante. Lógico que dq1, dq2 é igual a dq2, dq1. Sim? Dá para pôr em evidência isso aqui. De fato, essa matriz aqui vai ser simétrica sempre. Tá?
Okay? Eu já vou falar sobre ela mais para frente, certo? Ou de maneira mais compacta, isso aqui então é uma soma, né? O elemento de distância, o elemento de linha quadrático, né? Isso é conhecido dessa forma também, ele é uma forma quadrática dos DQs com certos coeficientes aqui. Esses coeficientes vão formar uma matriz. Sim? Essa matriz, quando isso faz sentido, ou quando essa expressão é legítima, né? Por exemplo, se você está no espaço euclidiano, essa expressão é sempre positiva, certo? Ela é sempre maior ou igual a zero. A gente fala que essa expressão é positiva definida, sim? Então, ela satisfaz essa condição, a gente diz que ela é legítima e a gente chama isso de um espaço métrico, ou espaço riemanniano, tá? Okay? Legal. Então, bom, esses coeficientes aqui são função óbvia, né? De Q1, Q2, Q3, certo? Aqui está explícito quanto que vale, ou de maneira compacta aqui, sim? E a gente nota que eles são o produto escalar entre os vetores tangentes aí, as curvas AR constante, tá? Só um detalhe aqui, por exemplo, se isso aqui é del R del Q1, né? Ele é tangente a Q2, por exemplo, a linha a Q2 constante. Tá? Okay. Lembra lá de derivadas parciais, eu garanto que você lembra. Pega uma superfície, faz um risco a x constante. O vetor tangente, né, é o del R del Y, sim? Ele é trocado. Tá? Okay? Então, se você está uma curva x constante, esse versor aqui é del R del Y. Tá? Mesma coisa, se eu estiver uma curva AY constante, esse versor aqui, tangente aqui, ou vetor tangente, é del R del X, é trocado, tá? Okay? Bacana, é isso que eu estou dizendo aqui embaixo. Né? Mas esse objeto aí é mais fantástico do que a gente pode imaginar à primeira vista. Esse objeto, na verdade, ele forma, né, eu já tinha cantado a bola aí antes, ele é uma matriz, ok? Né, uma matriz 3x3 nesse caso aqui, né? G11, G12, assim por diante. Ele forma o que a gente vai chamar, na verdade, de tensor métrico, ou simplesmente métrica. Tá? Ele é um tensor de segunda ordem, ele tem dois índices, né? Sim? Um vetor vai ser um tensor de primeira ordem, um escalar vai ser um tensor de ordem zero e assim por diante. A gente vai ver isso com calma, enquanto é só a introdução. Tá? Mas ele é tão importante que, na verdade, ele é a base da teoria da relatividade geral do Einstein. Sim? Ele é o elemento central da teoria da relatividade geral aí, do espaço curvo, do espaço-tempo curvo. Tá? Okay? A geometria e a física, na verdade, estão amarradas, aí, estão fundidas, porque a matéria diz curva espaço e o espaço diz anda curvado matéria. Tá? Então, se você aprender um pouquinho mais de relatividade geral aí, você vai aprender que as duas estão amarradas, certo? A geometria e física estão realmente amarradas, tá bom? Mas isso em outro curso aí, no curso de relatividade geral, certo? Ou pelo menos relatividade restrita, que a métrica lá tem um sinal negativo, muda. A gente fala um pouquinho mais pra frente sobre isso. Muda tudo ali, a distância não é positiva nem definida, coisa nenhuma, né? Mas nota o seguinte, olha para como é essa distância em cartesianas. Vou voltar um pouquinho. Só tem o x com x, y com y, z com z. Esse é um sistema que é ortogonal. Sim? Esses termos fora da diagonal aqui, a gente vai escrever isso como matriz logo mais. Fora da diagonal, eles estão dizendo para a gente, para um sistema geral, se você tiver elementos não nulos, aí ele é não ortogonal. E a gente tem dificuldades de trabalhar certos sistemas não ortogonais. É muito mais comum, é muito mais usual a gente trabalhar com sistemas de coordenadas ortogonais. Tá claro? Okay. Então, cartesianas, cilíndricas, esféricas, a gente vai ver mais uns.
Mas a maioria dos sistemas com utilidade física são os sistemas ortogonais. Tá? Então a gente vai simplificar o que fez até agora, né, e supor que os elementos fora da diagonal são nulos. Tá? Bom, isso aqui já por construção, é verdade, a gente já normalizou a 1. Sim? E substituindo essas duas hipóteses aí, essas duas suposições aí, a gente vê que o elemento de linha fica muito mais compacto. O elemento de linha, na verdade, só depende, é muito parecido, né, com dx ao quadrado, dy ao quadrado, ele só depende dos dqs ao quadrado e desses fatores que a gente vai chamar, na verdade, de fatores de escala. Tá? Que também a gente vai supor que eles são positivos, porque eu quero uma métrica, eu quero distâncias, e distâncias são sempre positivas. Tá? Okay? Esses são fatores chamados fatores de escala. Sim? Nota que se o H1 for igual a H2 e for igual a H3 igual a 1, a gente está voltando no sistema de coordenadas cartesianas. Tá claro? Ok. Outra maneira também de escrever a mesma expressão ali atrás é que cada um dos comprimentos, por exemplo, isso aqui eu vou chamar de DS1, por exemplo. Esse aqui é o DS2 e assim por diante. Então, se eu souber quem é o DS1, eu já sei quem é o fator de escala. Ou então, eu conheço essa derivada aqui, eu já sei quem é o fator de escala. Tá? Eu posso fazer o contrário. Né? Ou dada a distância, eu acho o vetor de escala, ou dada a transformação aqui, o vetor tangente, né, eu acho o vetor de escala. Ok? Legal. Bom, escrito isso aqui, a gente também pode pensar como é que fica o diferencial. O diferencial com esses fatores de escala, daqui por diante a gente só vai trabalhar o caso ortogonal. Sim, já nem vou mais falar do caso geral, a gente não consegue evoluir muito. Tá? Então, no caso ortogonal, quando esse ds ao quadrado é dr, escalar dr, e eles são ortogonais entre si, os ds diferentes, né? A gente pode escrever o elemento diferencial aí de coordenada dessa maneira compacta e, por exemplo, no integral de linha, aqui a gente estava acostumado com f, né? Agora a gente vai chamar de v aqui para não fugir do arf. Tá? Você está acostumado a integral de linha, por exemplo, f escalar dr. Sim, eu posso substituir essa soma, posso tirar essa soma da integral, né? E fazer cada uma das entradas aqui separadamente. Tá? Então, é um pouco mais difícil, sim, tem um fator de escala aí, certo? Não é simplesmente V1 dx, V2 dy, certo? Tem um fator de escala aqui, então a integral de linha fica um pouquinho mais chata. Mesma coisa com o integral de superfície. O integral de superfície, cada elemento de área vai ser um elemento de arco aqui, e aí cada um deles carrega um fator de escala. Idem também o volume. Então o volume vai ter fator de escala para o 1, para o 2 e para o 3. Então aqui vai ter H1, H2 e H3. Tá? Só que é o jacobiano, na verdade. Sim, o jacobiano, quando você transforma de coordenadas cartesianas para esféricas, por exemplo, e assim por diante. Tá? Esses caras aqui são os jacobianos da transformação do elemento de área e do elemento de volume. Tá? O sigma aqui é o que a gente chama de S. Tá? Eu vou seguir a notação do Arfken, porque a hora que você fizer exercício vai aparecer sigma, então é melhor você se acostumar com diferentes notações. A gente está trocando de livro, tá? Infelizmente o Stuart não tem essa parte de tensores, a gente tem que trocar de livro. Tá? Então, o que é o d sigma? Tá? O d sigma vai ser uma porção na direção 1, tá? D sigma, elemento de área vetorial, ele vai ser o ds1, né? Na direção do Q1, ds2 e assim por diante. Certo? Ou d sigma 2, 3 dessa maneira compacta aqui. E aí você nota que a integral de superfície vai ter o V1, dq2, dq3, por exemplo, Vx, dy, dz em cartesianos.
tem dois elementos de escala, aqui, dois fatores de escala. Tá? A mesma coisa para essa é uma superfície Q1 constante. Essa é uma superfície Q2 constante, Q3 constante. Certo? Ok? E a última coisa que tem para falar nessa aula é que, assim, as integrais mudaram? Sim. Os operadores diferenciais vão mudar? Vão, horrorosamente. Mas vale a pena. A única coisa que não muda, sim, a única coisa que não muda é a álgebra. Então, por exemplo, o produto escalar, né? Produto escalar entre dois vetores dessa base ortogonal, isso aqui foi normalizado ortogonalmente, etc. Então, isso continua sendo o que você está acostumado com cartesianas. Idem também o produto vetorial. Tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.